Bom, bom dia mais uma vez. A gravação foi iniciada, tá? Vamos começar a fazer aqui uma correção dos questionários. E conforme vocês tiverem dúvidas, eu estou com o chat aqui aberto também. Vocês podem estar fazendo por lá. Esse primeiro questionário aqui, eu acho que esse aqui deve estar mais fresco na cabeça de vocês, talvez até por causa do trabalho, mas vamos ver, né? Comando Git usado para enviar a um repositório remoto as alterações locais previamente selecionadas. Só uma pessoa errou, eu tô achando que foi de vocabulário, o erro, tá? A pessoa escreveu pull em vez de push e às vezes isso confunde a gente. Opa, foi mal, foi mal. Pronto, agora vai aparecer. Tá, então a primeira questão é essa. Comando git usado para enviar um repositório remoto. Uma pessoa respondeu pull e a maioria acertou, tá? Eu gosto de lembrar que é o contrário, tá? Que o push nosso é o contrário no inglês. Então, o push significa empurra. E o nosso push é o pull. Então, eu uso essa ideia de que é o contrário para a gente lembrar qual que empurra, né? Se eu estou enviando a um repositório remoto, é aqui onde eu estou e eu estou empurrando para fora. Por isso que é o push e não é o pull. E o push em português é o contrário, né? Eu tenho uma coisa que está lá externa e eu estou trazendo para mim. Próxima. Comando Git usado para sincronizar localmente as últimas contribuições de um repositório remoto. Vamos ver como vocês foram nessa. A maioria acertou também, que é o contrário do push, esse é o pull. E as pessoas precisam tomar cuidado com a ideia do add e do commit. Lembra, o commit é para você sincronizar as suas últimas alterações com o repositório local que fica no teu computador antes de enviar para o repositório remoto. E o segredo disso aqui é isso. Teve uma pessoa que respondeu commit e a outra respondeu push. Por acaso, foi a mesma pessoa que respondeu pull. Então ela trocou. Está achando que o push é puxar. Provavelmente não é, push é empurrar. E o pull é o contrário, tá? O pull é puxar. Então aqui no caso é a resposta correta. É o git pull. E aí uma pessoa respondeu commit porque confundiu, tá? Não é sincronizar as suas contribuições com o repositório local. Se fosse o repositório local, seria o commit. E o push é empurrar. Então, lembra que o push é o contrário do português. Talvez isso ajude. Comando git usado para incluir alterações a serem organizadas para envio. Isso aqui é a maioria. Essa aqui é que o pessoal ficou mais confuso, pelo visto. Tá? É o add. Né? E aqui, do ponto de vista de português, o que quer dizer? O incluir
Eu não coloquei adicionar alterações porque ia ficar muito claro. Mas a ideia do incluir aqui é ser sinônimo de adicionar. Deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui uma imagem Git para a gente entender. Git add pull push imagem. Essa aqui parece boa. Nossa, essa aqui parece ser muito boa. Vamos ver se ela é boa mesmo. Cadê a imagem? Olha só. Bom, essa aqui é muito boa. Acho que eu vou até pôr o link aqui para vocês e começar a usar ela, tá? Mas é o seguinte, a gente tá aqui no nosso espaço de trabalho e é onde a gente escreve o código, tá? Quando nós damos um adicionar, o arquivo que a gente está trabalhando ele começa a ser indexado e começa a ser controlado para o controle de versões, tá? E a gente trabalha em 1, 2, 3 arquivos e tudo mais. Trabalha numa funcionalidade. Então eu começo a incluir os arquivos aqui no Add. Quando eu tenho uma funcionalidade pronta, um bloco de alterações, a gente faz um commit daquele bloco de alterações. E ele vai para o repositório local. E depois, assim, em algum determinado momento, geralmente quando a gente junta 2, 3, 4 commits, a gente costuma mandar para a comunidade fazendo push indo para o repositório remoto. E aqui, né, do repositório remoto, a gente pode trazer direto para o nosso espaço de trabalho ou não, a gente pode trazer isso direto para o nosso espaço, para o nosso repositório local, só para ter uma versão, né? Então, uma coisa que você não trabalha muito, mas você quer ter uma versão, você faz um git fetch, você vai ter a última versão do repositório remoto, mas se for para você trabalhar em tudo, você quer tudo para você poder mexer em qualquer coisa, então você faz um git pull. E aqui tem algumas formas de você reverter com checkout e diff, coisas que talvez outros professores entrem em mais detalhes com você. Então isso aqui é muito bom, gostei muito dessa imagem. Stack Overflow para variar. Vou deixar aqui no link para vocês. Depois eu vou copiar esse link para mim também. Tá? Então, por isso... Opa! Que aqui, né, eu estou incluindo as alterações ainda. Eu não fechei em bloco. É para fazer os blocos, né? A serem organizadas para envio. Eu não vou enviar ainda. Eu vou deixar elas prontas para envio. O envio é o push. E só vai acontecer depois de um commit, tá? Então eu estou incluir esse nome de adicionar aqui é git add. E o pessoal foi respondendo meio misturado essa. Git, comando git usado para agrupar um conjunto de alterações a serem enviado. Então, é aquela coisa, né? Então eu vou agrupar, fazer o grupo e depois do grupo eu vou enviar. Então esse aqui é o commit. Tá? Então eu agrupo, está agrupado, conjunto de alterações a ser enviado, ainda não é enviar, é depois que envia. Vou passar essa rapidinho porque já passou, já dei uma explicação. O questionário 16 não estava disponível. Puxa vida. Então... Ah, tá. Então daqui a pouco eu dou um tempinho para vocês fazerem. 2 minutinhos, acho que são poucas questões e a gente já corrige. Deixa eu avançar na correção. Métodos de utilização do Git em equipe independente de plataforma. O pessoal errou, alguns erraram, a maioria acertou. E lembra, é o seguinte, gente, GitLab é um site. É um site que tem ferramentas Git. GitHub ninguém
usou GitHub porque eu acho que vocês sabem que GitHub é o site, então ninguém ficou nessa. Mas 2 pessoas escolheram GitLab, tá? Não. O método é Gitflow. Isso aqui é um site e GitLab é um site também. É um site que podemos dizer que concorre com o GitHub. E a matéria, né, gente? A matéria tá ali, inclusive na própria matéria, o Gitflow, que é o que vocês trabalharam. Mas para algumas pessoas isso não ficou ainda muito evidente. Comando Git usado para copiar localmente o repositório remoto. Clone. Todos acertaram. Ótimo. Fechou esse questionário. Até bem simples, tem que tomar cuidado com a semântica. Acho que eu vou até mandar essa imagem para vocês. Vou deixar ali no site porque realmente ela ajuda bastante. Às vezes eu tenho tempo de fazer umas imagens dessas. Vamos ver agora. Questionário 3. Resultados. Respostas. Esse aqui a maioria acertou. Engraçado que o outro a maioria errou. Mas vamos lá, né? Eu chamei de movimento, é um movimento, de fato, um movimento open source de código aberto, e ele é caracterizado a abertura de código leva a um modelo de desenvolvimento mais eficiente. Deixa eu já olhar o próximo e comento os dois. E o próximo é o seguinte. O movimento do software livre é caracterizado e aí o pessoal também acabou misturando um pouquinho. A maioria respondeu de cima. Só uma pessoa, aqui desse lado, só uma pessoa acertou. Tá. Vamos lá. A ideia de software livre surgiu primeiro. Tá? E foi com a ideia de liberdade dos usuários mesmo, de poder mexermos no software. Pura e simplesmente, nada mais. Ninguém pensava nisso. Ou até pensava, mas não era a declaração. Tá? Tanto que a declaração de software livre da GNU Foundation é uma declaração só de liberdades. Liberdade para copiar, liberdade para executar, liberdade para redistribuir e liberdade para modificar. São as 4 liberdades. Não existe o discurso de qualidade de software ainda quando o movimento de software livre começou lá na década de 70. Tá? Depois veio o Eric Raymond com a ideia, né? E as empresas, sei lá porquê, de uma certa forma não eram simpáticos a essa ideia. Depois surgiu o Eric Raymond com um livro chamado Catedral e o Bazar, dizendo que abrir o código era legal por causa da qualidade, porque você tem muita colaboração das pessoas. E quanto mais gente colaborando, melhor a qualidade. Tá. E aí ele criou um movimento do open source que, de uma certa forma, as empresas acharam mais simpático. Na prática, para nós é a mesma coisa. Vai ter abertura de código, vai ter as 4 liberdades. Não importa se é open source ou se é software livre. Isso é mais um discurso, eu não gosto de falar ideológico, é quase mais filosófico. Assim. É praticamente um discurso filosófico. Ó, a liberdade é o mais importante. E o outro, não. A excelência técnica é o mais importante. Tá?
Então, a maioria acertou primeiro, mas misturou um pouquinho aqui a ideia. E quando o pessoal falava de software livre, o discurso era simplesmente de liberdade, não tinha ainda um discurso de qualidade de software. Tá? Por isso que a maioria acabou errando essa aqui, só uma pessoa acertou. Então é só liberdade. Próximo. Aqui já acabou, na verdade. Tem um page. São só 2 perguntas mesmo. 15. Essa aqui é super difícil. Eu nem espero que as pessoas acertem. De primeira. Não lembro como é na prova, mas eu acho que eu faço coisas um pouco mais fáceis. Vamos ver os resultados. Não é bem que é super difícil, é que realmente lembrar de todos os detalhes exige uma certa experiência com as questões de licenças, tá? Se alguém quiser compartilhar um programa de computador e se beneficiar das contribuições, mesmo que sejam executadas num servidor remoto, deve-se utilizar, bom, primeiro, se é programa, então tem que ser licença GNU. Então, isso eu acho que é a coisa mais complicada. Até que o pessoal foi bem. Só uma pessoa acabou clicando em Creative Commons. Então isso é preocupante, tá? Se é software, gente, não é Creative Commons. O Creative Commons é licenças para objetos mais artísticos. Outros tipos de produção. Software é licença GNU, tá? E dessas aqui, das licenças GNU, essa aqui não é, porque é documentação. Essa aqui é a primeira geral. Essa aqui é a menor. E a gente tem que ir lembrando, o correto é a GNU Affero. E nós temos aqui da GNU, nós temos, digamos, aqui tem 4 tipos. De documentação não é. Não comentei sobre de documentação, mas eu estou falando de software, aqui é a licença de documentação, então eu espero que ninguém clicou nessa. Então ficaria entre a menor, a geral e a Affero. A menor, se eu estou querendo que a pessoa me dê o código, mesmo que ela execute num servidor dela, ou seja, ela não está distribuindo, ela fez uma modificação na casa dela e não distribuiu para ninguém. Pode ficar só na casa dela? Não pode ficar só na casa dela. Ela tem que mandar para o repositório remoto. E no caso aqui, digamos, a mais agressiva é a Affero. Não sei o que a Affero tem a ver com fera, se tem a ver com agressão, mas de repente alguém pode descobrir que a fera é uma palavra em italiano que significa agressivo. Acho que não, né? Ninguém ia fazer isso. Mas enfim, eu não sei o que significa Affero, mas no caso aqui é a Affero. Tá? A Affero é aquela que te obriga a compartilhar mesmo que você só tenha modificado no seu computador. Se alguém quiser compartilhar um logotipo e se beneficiar das adaptações sem custo, deve utilizar a licença. Bom, logotipo não é software, então tem que ser uma das opções do Creative. Tá? E aqui ninguém escolheu. Alguém escolheu, né? Teve uma pessoa que escolheu licença de software. E não pode. A grande maioria escolheu a licença Creative Commons. Um escolheu a de documentação, curioso, né? Mas só uma pessoa mesmo acertou, que é essa aqui, tá? E os outros foram tentando uma variação, mas vamos lá, ó. Todas as licenças são by, né? O by é a atribuição, quem foi que fez. Eu fiz aqui esse esquilinho pelo Marcelo, by Marcelo. Tá?
Eu quero me beneficiar das adaptações que não tenham sem custo. Então aqui é no cost. Tá. Mas só que tem uma outra coisa aqui que eu acho que ninguém entendeu, e é uma questão de experiência também, né? Porque aí ficaria o quê? Mas é o C ou é o D? No caso, para você se beneficiar, né, para o outro dizer que você pode usar o dele, ele tem que usar o share alike. Você tem que usar o share alike. Share alike significa que se alguém pegar o meu trabalho, ele vai ter que compartilhar do mesmo jeito. Ele não pode mudar a licença. E a gente tem aqui no caso outras licenças Creative Commons que permitem mudar a licença, tá? Então eu quero me beneficiar, tem que ter o share alike para que depois que a pessoa colocar um acessório no meu logotipo, alguma modificação, eu possa pegar dele sem precisar perguntar. E tem que ser sem custo, tá? Se não for share alike, eu não consigo me beneficiar depois porque a pessoa pode mudar a licença do dele. Então, a resposta aqui é vai NC share alike. E acabou esse. Então, essas são coisinhas, né? Eu estou há muitos anos lendo licenças de diversos tipos. E com um pouco de experiência a gente para de errar essas coisinhas. Bom, 16 por acaso eu errei o link, né? Vamos pro 17 agora. Deixa eu ver se tem mensagens. Não, não tem mensagens. Então acho que tá funcionando as explicações. Lembrando que quinta-feira é com consulta, tá, gente? Vamos ver as respostas de vocês. 17 é o último. É o padrão de projeto. Mas pode ser um pouquinho mais difícil. Eu preciso de mais também. Esse aqui já é um pouquinho mais difícil. A maioria acertou. Tá? O MVC é uma arquitetura de software. Talvez eu tenha que tentar desenhar para vocês. Eu vou tentar desenhar. Deixa eu pegar aqui um Inkscape. Essa seria a aula de essa quinta, né? Infelizmente ficou inviável. Deixa eu ver se eu mudo a orientação aqui. Bom, não importa. Pode ser assim. Eu deixei a resolução da tela pequena para as pessoas poderem enxergar. Bom, gente, é assim, ó. Um sistema geralmente é algo complexo e abrangente. Tá? E um sistema inclui inclusive os seres humanos. Podemos pensar numa analogia de que um carro com uma pessoa dirigindo, mais as regras de trânsito, é um sistema de trânsito. Tá? Então lá a gente tem todo o maquinário, aí tem uma pessoa dentro e além disso tem uma série de regras externas que aquela pessoa tem que seguir. Tá? Isso é o nosso sistema brasileiro de trânsito. Então ele é uma coisa muito abrangente.
Já Ih, caramba, não tô sabendo usar. Já um software, né, uma arquitetura de software, uma parte desse sistema. Tá? E nessa analogia do sistema de trânsito que eu estou falando, ele equivale ao carro. O carro que um usuário vai fazer. Vai utilizar. Então, tem lá o carro, ele sozinho não faz nada, ele depende de alguém para dar os comandos e fazer a interação para que o carro entre em movimento. Isso é o software. E esse próprio software, assim como o carro, ele tem todo um projeto dele. Que seria aqui o que a gente chama de arquitetura de software. Só que dentro desse software tem vários padrões e várias partes que seguem esses padrões. Por exemplo, distância de banco, tamanho de volante, posição do câmbio, né? Alguns são padrões mais universais, outros são padrões particulares daquele veículo, mas são os padrões, tá? Então, este veículo ele é feito de várias coisinhas dentro dele, que são o que a gente chama de padrões de projeto. No caso do MVC, ele é uma estrutura um pouco mais macroscópica. Tá? Deixa eu ver uma coisa. Acho que todo mundo aqui, só uma pessoa pensou que é um padrão de software. Um padrão de software. Dois acharam que era um padrão de software, ninguém apostou no sistema. Acertou, não é um sistema, é só um software mesmo. Mas ele não é tão microscópico a ponto de ser um padrão de software, porque padrões de softwares eles são pedaços de código, inclusive. Opa, tá? Deixa eu fechar esse cara aqui. Deu um pequeno problema. Que eu não sei explicar o que é. Deixar sem salvar. Ok, voltamos ao normal, tá? Então assim, sistema é uma coisa maior, software é uma coisa que está dentro do sistema, apesar dele também ter uma escala um pouco mais macroscópica, e o padrão é uma coisa pequena. No caso do MVC, o MVC é um padrão, é uma arquitetura de software de 3 camadas que a gente chama. Né? 3 camadas não, 3 objetos. Que é o Model View Controller. Ele é é uma visão muito macroscópica para a gente considerar que isso é um padrão. Vamos para a próxima pergunta, que isso vai ficar mais... vai ajudar a gente a entender um pouco mais. Os padrões de projetos surgiram por quê? Deixa eu ver aqui, a maioria acertou. Uma pessoa escolheu esse aqui, engenharia. Não depende, tá? Engenharia em geral não depende de padronização. A gente pode inventar coisas sem nenhum padrão, né? Baseado em coisas que a gente não consegue vencer, que é a física. A gente não consegue mudar a física para ver as coisas que a gente inventa. Mas a gente pode inventar o próprio padrão para construir as coisas, tá? Então não é engenharia. E isso aqui entre o A e o C tem um pouco do que eu falei para vocês, né? Eu falei que existe o que as pessoas declaram e existe o que a empresa tem interesse. O que a gente vai encontrar no dia a dia ainda, na literatura, é essa explicação, tá? Que a gente tem problemas comuns que se repetem para todo mundo e em quase todo o sistema. Então, já que tem esses problemas comuns, em vez de ficar recodificando toda hora o mesmo problema, então se criam-se padrões de projeto. É isso que vocês vão encontrar na literatura.
Existe um viés de padronização de software, como eu falei para vocês, para as pessoas serem substituíveis. Mas isso ninguém declara. Tá? O que você vai encontrar quando você falar de padrões de projetos é de que existem problemas comuns. E essa aqui é a chave para você entender. E esses problemas comuns, gente, são códigos, de fato. Códigos. Vamos pedir, por exemplo, chat. Vamos lá, senhor GPT. Claro, vamos logar, login. Ah, mas posso fazer pelo Google, né? Google. Deixa eu ver. Ih, eu vou... Normalmente eu não faço isso não, mas vou confiar. Por favor, listar os padrões de projeto de software. Singleton, Factor, Embedder, Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade, Observer, Strategy, etc, etc, etc. Tá? Vamos pegar um padrão aqui. Aquele que vocês viram. Favor mostrar um singleton em Python. Tá ali. Acho que isso vai ajudar vocês. Vocês assistindo eu mexendo no chat GPT, vai ajudar vocês a pensar, a lembrar. Então, assim, gente, padrões de projeto são trechos de códigos. Isso aqui é um singleton, né? Mas só está iniciado, ainda falta um pouco de código. Então é código de fato, não é a ideia da arquitetura do sistema, já é a implementação escrita. E aí a gente pode pedir, tá? Uma coisa que o chat GPT vai funcionar bem para vocês, ele já até colocou aqui, né? Padrões de projetos, padrões de softwares comuns. Eu nem escrevi a palavra comuns e ele já colocou assim, tá? Então, os padrões de softwares, eles têm um modelo, uma abstração que a gente pode fazer em desenho, mas esse desenho ele corresponde a um código. Já a arquitetura de software sempre vai ser um desenho. Infelizmente, design patterns singleton. Não tem ninguém desenhando um singleton pra gente de uma forma muito abstrata. Ou usa o ML, que isso aqui é uma notação que vocês vão aprender, faz parte do curso. Enfim, tá? E aqui alguém tentou mostrar de uma forma um pouquinho melhor. Singleton class, singleton object, enfim. Não tem. Quem sabe um dia eu faço um desenho que me satisfaça e eu passo para as pessoas dizendo, olha, esse desenho aqui é um singleton e esse aqui é o código do singleton. Tá? Então, padrões de projeto, problemas comuns. E esses problemas comuns são codificação de fato. A arquitetura de software é uma abstração macroscópica e aí não tem uma correspondência direta com software. Tá? Padrões de projetos têm correspondência direta com software, com código. Aqui também é para quem prestou muita atenção. Muita atenção. Na verdade, nesse aqui todos vocês acertaram. Impressionante. Significa que vocês observaram bem, que vocês assistiram e leram. E prestaram, mesmo que não entenda. Eu não entenda o que é. Não sei.
Exatamente, vocês estão se acostumando, né? Lembra que essa é uma disciplina um pouco mais de vocabulário, mas as pessoas têm propostas de desenvolvimento, assim como existem línguas no mundo, inglês, português e etc. E bem dizendo, o jeito de fazer singleton usando os princípios sólidos se chama monostate. Tenho certeza que eu coloquei isso porque foi uma frase que eles falaram lá no vídeo e vocês prestaram atenção. Pergunta assim eu não tenho na prova, tá? Eu não exijo muito que as pessoas lembrem, tenha memória, que guarde tudo que foi falado. Mas aquelas perguntas tipo de licença tem, porque mesmo que você não guarde tudo, lembrando um pouquinho o que significa lesser. Lesser é de less, que significa menos, então é menor. Então essa não vai ser a mais agressiva, né? Aquela que vai exigir que a pessoa contribua com o código mesmo que ela tenha feito uma alteração só na casa dela. Turma, para finalizar não, a gente tem, ó, tá dando 1 hora, tem mais 2 coisinhas. Eu vou sugerir que a gente preencha rapidamente o 16 para ter uma correção e depois ainda vou abrir para quem tiver algumas dúvidas sobre entrega de trabalho. Eu acho que em 10 minutos a gente fecha isso. Então eu vou passar aqui o link para vocês. Deixa eu só mudar, que eu errei a data aqui, né? Era para deixar até dia 18 e eu estava com 16 na cabeça. Eu vou até deixar mais. Dia 21, aí eu aviso a galera, ó, o questionário 16 vai 22, é feriado. Aí o pessoal participa até terça-feira. Eu aviso todo mundo. Tá? Então, vou pedir que vocês entrem aí no questionário, eu pus o link. Entre lá no 16 e responde pra gente. Só 3 perguntas. Três tentativas por enquanto. Se o pessoal tá em casa no computador e tá mais fácil. Bom, vou esperar esses 3 aqui responderem.
ganharam, que foram os 3 que começaram a participar. Eu acho que já estavam com a coisa fácil. Guias de estilo de código, facilitar a manutenibilidade do código no futuro. Deixar o código inteligível faz parte? Sim, mas não é a finalidade importante, tá? A finalidade de você deixar o código inteligível é justamente para ele poder ter manutenção no futuro, né? Então, deixar o código inteligível é meio, e a finalidade mesmo, o guia dos estilos de código são importantes para a gente dar manutenção. Acho que essa talvez tenha sido a diferença, tá? Código enxuto rápido é bom, mas ele pode ter acima soluções da pessoa para ela conseguir ter feito isso. E isso não é mais importante do que você dar manutenção. Você dá manutenção, poder da manutenção, outras pessoas poderem dar manutenção no código é mais importante do que o código ser enxuto ou rápido. E às vezes a gente pode abrir mão disso, tá? Vai ter que escrever dentro do padrão vai dar um pouco mais de linhas, variáveis vão ser um pouco maiores, os nomes das variáveis vão ser um pouco maiores, mas é importante. Tem uma coisa aqui, uma coisa que se chama notação húngara. Notação húngara, deixa eu ver se eu pego para vocês. Deixa eu ver se o Wikipedia é bom. Por exemplo, ó, a notação húngara é um jeito da gente escrever variáveis de forma que elas fiquem elas carreguem a própria característica dela. Então, consiste em colocar um prefixo, por exemplo, S, SZ, STD, H, MSG, FN e tal, etc., para a gente saber o que é aquilo. Tá? Então, vou dar uns exemplos aqui para vocês. Putz, espero que eu vou ter que abrir aquele pad de novo. Ctrl H, pad, ponto. Acho que foi esse aqui que a gente usou. É esse mesmo. Tá? Então, alguns exemplos de notação húngara. Se eu for estiver criando uma função, eu coloco fn primeiro, cálculo, CPF. É uma função. Se eu for colocar uma string, eu sempre coloco um S na frente. Nome, S nome. Se eu for colocar um inteiro, vamos ver o que ele sugere. E a gente pode criar as nossas. Eu não conheço nenhuma norma de prefixos para notação húngara, tá? Então, o inteiro aqui é N. Então, você vai colocar assim, N idade. Dá um trabalhinho a mais? Dá um trabalhinho a mais. Só que em qualquer parte do código que você lê, né, uma pessoa vai lá num código que está muito longe da declaração. Quando ela lê isso, ela sabe, esse aqui é uma string. Opa, e dá D. Isso aqui é um inteiro. Mas se alguém não está fazendo o inteiro, né? Vamos ver aqui, ponto flutuante, pode ser o integer, mas aqui o deve ser de unsigned. L, tá? É diferente. N idade é diferente de L idade. Parece o número 1, né? Mas é um L. Por quê? Porque aqui é só inteiro. E aqui pode ser que, por exemplo, num cálculo de contagem de aposentadoria, esse idade aqui seja um número fracionado, tipo 49 anos, 3. Tá? E aqui não, aqui é sempre inteiro, é só anos completos. 49. Então, às vezes, esse prefixo já vai dar uma outra compreensão. Se tiver um L de long, que é números reais, a pessoa já sabe, opa, aqui está sendo feito um cálculo com número fracionado. Dá um trabalhinho mais colocar prefixos? Dá, mas melhora a qualidade do software você usar a notação húngara e a compreensão na hora que a pessoa está lendo, ele já vai saber, é uma função, isso aqui é uma string inteiro, e opa,
idade em real, então deve fazer um cálculo fracionário por algum motivo. Tá? Então, mostrando isso para vocês porque padrões de código podem dar um pouco mais de trabalho. E não deixar tão enxuto e às vezes nem tão rápido, mas o que importa é a compreensão no futuro com a finalidade de manutenção. Vamos ver se tem perguntas. Não. Esse aqui todos acertaram, realmente é o KISS. Tá? O KISS pode ser aplicado, né? Pode se aplicar em outras áreas de desenvolvimento, o princípio KISS. Sim. Você pode aplicar até em outras áreas do conhecimento, tá? Na arquitetura, na engenharia, na mecânica, entendeu? Qualquer coisa, não precisa nem ser software nem computação. Você fala, sabe, numa obra lá, o cara começa a colocar argila, concreto, tal, etc. Usa só tijolo, entendeu? Deixa isso simples, faz simples, tá? Solid Clean Code é muito no software em desenvolvimento mesmo de computação. Existem várias coisas, existem níveis de projeto como a arquitetura de sistema que ainda não usa código. Na ideia da arquitetura de sistema ou até na arquitetura de software que seja simples, não é para ser complicado. Este aqui, último, eu não domino isso aqui. A única coisa que eu lembro é que o Dry é a coisa mais simples do Clean Code, então a coisa mais simples do Solid é o SRP. No vídeo eles falam exatamente essa frase. Mas eles falam assim, não, porque o Solid tem uma série de princípios, o Clean Code também tem os seus princípios. Alguns princípios são únicos, ou só existe no Solid, ou só existe no Clean Code, e alguns são equivalentes. Tá? E no caso, o Single Responsibility Principle, ele equivale ao Dry, ao seco, ao ser simples. Então isso aqui é mais uma resposta daqueles para que lembraram do vídeo, e se vocês conviverem com isso, isso vai entrar no vocabulário de vocês. E aí vai ser muito simples. Tá? Professores de linguagem de programação podem chegar para vocês assim, nos próximos semestres, a gente vai usar Clean Code ou a gente vai usar Solid. E aí vocês vão ficar mais familiarizados com esses termos. Então isso aqui também, essa questão foi mais um teste de atenção e descobrir se o pessoal tá assistindo os vídeos. Algumas questões tinham esses princípios. Turma, eu vou pôr o vídeo hoje mesmo, quem quiser rever essas explicações. Então, primeiro, vocês não foram perguntando aqui, quando foi surgindo, eu já fui respondendo, né? Só falar no questionário. Sobre o trabalho, alguém quer fazer alguma pergunta sobre a entrega? Eu tinha disponibilizado quinta-feira, mas deixa eu já explicar. Mas vocês não viram antes. Quem vai perguntar? Professor, eu tenho uma dúvida com o trabalho do Git. Certo. Você falou para fazer igual ao vídeo, né? Só que na sala eu vi você mostrando o repositório que você tinha e tinha uma feature lá, que eu acho que é YYY, que estava ainda lá. E no vídeo ele chega a excluir. Aí eu fiquei meio em dúvida se eu tenho que deixar ela lá ou posso fazer com um vídeo que ele exclui a feature. Faz que nem o vídeo, tá? O meu é bastante fuçado porque eu fico fazendo exemplos em aula, por isso que ele tá diferente. Tá. Entendeu? Só por isso, tá? Não é porque uma feature ficou diferente ou você falou uma palavra que eu reduzo, tá? Eu faço na nota eu faço um geralzão. Eu procuro só se a pessoa esquece, perde muitas features, tipo a feature nem existe, aí eu vou reduzindo. Mas o caso de vocês é se esforcem para fazer o máximo conforme o vídeo dele. Beleza?
dar um exemplo de imagem ou um exemplo da instalação? Porque na verdade o exemplo da imagem já tem aqui, ó. Tá? E o que eu vou fazer, cara? Eu vou me basear nesta aqui. Tá? A entrega da instalação conforme o exemplo a seguir. Então, assim, se o seu tema tiver roxo, então eu vou entender que você não instalou o tema que eu pedi, porque tem um tema específico, né? Que é aquele Darkest Dark. Darkest Dark. Tá? Então, é isso aqui. Você tem que seguir aquilo lá. E aí, o que mais que eu vou analisar? Vamos olhar essa imagem aqui. Tá? Então, eu vejo o seguinte, ó. Eu olho aqui para o menu. Você tem que instalar a biblioteca em português. Se não tiver em português, então eu vou entender que vocês não fez a parte do português. Se tiver aquele cinza do Eclipse, vou entender que você não instalou o tema. Tá? Se você não pôr o seu nome aqui, e aí tem que ser o seu nome, é o Hello João, Hello Maria, Hello José e por aí vai. Então, quais são as 3 coisas que eu considero? O tema está alterado? Sim, o tema está alterado. Foi o tema que eu pedi? Foi o tema que eu pedi, ele vai ter essas cores. Colocou português? Vai estar em português aqui em cima. Pôs o nome? Então fez tudo certo. É só um screenshot mesmo. Você vai pegar o Eclipse, baixar, aplicar ali os plugins, colocar o repositório do português, modificar o código. Tem essa cara aqui, eu entendo que você fez tudo. Ok? É isso. É o screenshot. E o screenshot dá bastante informação pra gente, tá? Pessoal, obrigado por participarem. Eu continuo aqui até o último aluno sair. Se quem não tiver mais questões, tenham um bom fim de semana e um bom feriado. E até quinta. Obrigado a vocês também. Bom fim de semana. Tá? Assim que eu colocar o vídeo no YouTube e ele estiver publicado, eu mando mensagem para vocês. Ah, já foi. Bom, encerrando a gravação. Ah, finalizando